A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Há alguns programas temos falado sobre a questão da saúde mental, tomando por base, especialmente, o último ou um dos últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde, que nos oferece um panorama da saúde mental no mundo, destacando aspectos individuais desse tema, aspectos sociais, familiares, comunitários e aspectos estruturais, porque não podemos pensar a saúde mental da pessoa dentro de uma perspectiva individualista, quer dizer, como se tudo dependesse apenas de uma decisão da pessoa para ficar bem, para estar em paz com as emoções, com os sentimentos, fazer uma autorregulação emocional apenas com os próprios recursos. Não, nós podemos e precisamos, na verdade, pensar a saúde mental de uma forma mais ampla, considerando todas essas dimensões da construção da saúde mental. Repetindo, um capital pessoal, individual, e nesse sentido podemos treinar alguns recursos, adquirir recursos, treinar habilidades. Isso é muito importante e certamente é possível fazer, mas mesmo assim, através da relação humana. Há questões sociais, comunitárias, familiares e questões estruturais, a forma como na verdade, as sociedades estão organizadas, porque temas como o preconceito, a exclusão social, o pouco acesso ou nenhum acesso à cultura, ao lazer, às condições básicas de vida, isso tudo prejudica a saúde mental. Penso que cabe aqui, dentro de uma reflexão cristã, a fala de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. Quer dizer, não é só uma vida que nos permite sobreviver, não morrer, concretamente falando. É vida com sentido, com propósito, com qualidade, com alegria. Portanto, isso exige muitas condições reunidas para que a pessoa possa florescer em si mesma, no contexto social, na relação com as pessoas, na relação com a vida, na relação com o mundo. Então, querido amigo, não podemos apenas tratar de questões puramente individuais, mas, como temos feito um recorte, explicamos isso ao longo desses vários programas, podemos trabalhar um capital individual, que quer dizer estratégias, recursos, habilidades para aprendermos a lidar, por exemplo, com as respostas de ansiedade e outros tantos desafios para todos que estamos aqui na vida, enfrentando problemas e, ao mesmo tempo, tentando construir ou manter a nossa saúde mental. É por esta razão que nós utilizamos, numa visão psicológica, uma obra bastante interessante de um psicólogo muito conhecido, norte-americano, que é o Dr. Robert Leahy, na obra Livre de Ansiedade. Há outras desse autor e muitas outras no campo da psicologia clínica, nos ensinando estratégias para o manejo de alguns sintomas para preservarmos a nossa saúde mental. Mas esse texto fala de modo mais específico da ansiedade. Mas com certeza essas orientações também se aplicam a outros tantos desafios psicológicos, emocionais. Nós chegamos a avaliar
alguns hábitos de pensamento que promovem a ansiedade. O amigo ouvinte pode consultar os 2 últimos programas sobre esse tema, porque abordamos essa questão. Hoje nós vamos voltar a nossa atenção para um tema muito próximo desse, ainda com base no texto citado, mas há uma diferença importante. Nas últimas páginas do livro, no apêndice letra J, ele nos convida a pensar sobre algumas estratégias que ele chama de como lidar com os seus pensamentos de ansiedade. Vimos em um programa anterior uma fala do grande pensador espírita Leon Denis, que o pensamento é criador. Isso quer dizer também que podemos utilizar o pensamento em nosso favor para criar realidades outras, inclusive criar o bem-estar. Habitualmente, algumas pessoas entendem ou acreditam que os nossos pensamentos devem ser controlados ou eliminados. Essa tarefa, tecnicamente, tem se revelado nada produtiva, porque não funciona. Pensamento não é para ser eliminado. Pensamento não é para ser controlado, porque, na verdade, é como se eles tivessem uma certa autonomia. Vamos usar uma palavra mais adequada, mas a ideia é essa. Eles funcionam automaticamente, porque o ser humano é maior do que a mente. Na verdade, ele é diferente da mente porque ele é mais do que a mente. Ele é um sujeito que interage com os pensamentos. Ele não é a mente. Esse estado de fusão com os pensamentos tem gerado muitas dificuldades para todos nós. Acreditarmos, por exemplo, que eu sou o que eu penso. Não, não sou o que eu penso. Porque um pensamento não é uma identidade. Ninguém diz assim, olha, eu sou o meu rim, eu sou o meu coração, eu tenho um coração, eu sinto o meu coração, mas eu não sou o meu coração. Porque temos que acreditar que eu sou o meu pensamento. E nem sempre nós dizemos, eu sou o meu sentimento. Quase ninguém diz isso. Mas muita gente diz, eu sou o meu pensamento. Graças a Deus, nós não somos o que pensamos. Porque pensamos coisas muito boas, mas também pensamos coisas negativas, coisas, às vezes, até muito assustadoras. Então, pensamento não é uma identidade. Da mesma forma que uma emoção também não é uma identidade. É a mente trabalhando automaticamente. Agora, é claro que como sujeitos que somos, pessoas que somos, individualidades que somos, podemos aprender a lidar com os nossos pensamentos e a lidar com os nossos sentimentos, da mesma forma que aprendemos a lidar com o nosso corpo e as suas dinâmicas automáticas, como, por exemplo, a sede, a fome e assim por diante. Se observarmos com cuidado, vamos abrir aqui um pequeno parênteses de reflexão. O texto de Leon Denis, o grande texto dele, clássico, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, conforme a tradução em língua portuguesa, na parte do livro em que ele trata das potências da alma, ele vai falar do pensamento, da vontade, da consciência e outros temas. Ele nos leva a pensar, a concluir, que lá na essência, o ser humano é um centro de pura consciência e de vontade. Isso combina claramente com o pensamento de um grande estudioso da mente humana, italiano, já falecido, o Dr. Roberto Assadioli, que criou um sistema bem interessante de dinâmica da mente e que é uma importante abordagem clínica também, chamada psicossíntese. Ele diz exatamente isso. O ser humano, ele é um centro de pura consciência e de vontade. Lembrando ainda Leon Denis, a vontade é a maior de todas as potências. Então, lá na essência, não somos um pensamento, não somos um sentimento. Nós somos um centro de pura consciência
e de uma grande potência e da maior potência, que é a vontade. A vontade não é uma emoção, não é um desejo, é uma força da alma, uma potência da alma na feliz abordagem de Leon Denis. Então, fechando esse parênteses breve para uma pequena reflexão sobre essa questão, vamos voltar para o texto do Dr. Robert Leahy, oferecendo pequenas estratégias para lidarmos com os pensamentos de ansiedade. Já vimos, já aprendemos, que na base de uma resposta de ansiedade existe uma forma própria de pensar. Por isso, já abordamos as distorções cognitivas. Mas hoje ele propõe algumas estratégias interessantes para lidarmos com o pensamento que vai gerar ansiedade. Nós já sabemos identificar esse pensamento, mas como lidar com esse pensamento gerador de ansiedade? Só para o amigo ouvinte ter ideia, ele relaciona aqui no texto 41 estratégias. Não temos como abordar todas elas, mas fica já a dica aqui do livro para quem quiser conhecer um pouco mais, refletir, aprender. Vamos destacar algumas. Para início de conversa, ele lembra o que já comentamos. A proposta não é parar de pensar. Quantas vezes nós falamos assim? Eu queria ter um botão para desligar a minha mente, para que os meus pensamentos parassem um pouco. Lamento informar, querido amigo que nos ouve, mas esse botão não existe. Portanto, não conseguimos parar de pensar, tanto quanto não conseguimos parar de respirar, não conseguimos parar as funções do organismo. A mente continua com as suas funções, produzindo pensamentos. Os processos da emoção prosseguem, a gente não para de sentir. A ideia, portanto, não é parar de pensar. Portanto, não é suprimir, eliminar um pensamento. Não é isso. O que pode mudar, e isso está em suas mãos, isso está em minhas mãos, é mudar a forma de lidar com isso. Como que eu lido com esse pensamento? E como que eu lido com os meus sentimentos, com as minhas emoções? Isso nós podemos treinar. E isso pode dar muito certo. Agora, se resolvermos investir nesse trabalho de parar a mente, trocar os pensamentos, alguma coisa desse tipo, o resultado não será muito provavelmente positivo. Uma primeira estratégia que ele nos ensina e que é muito valiosa é reconhecer a diferença entre um pensamento e um sentimento. Isso é tão simples e é tão difícil da gente fazer e ao mesmo tempo é tão importante. Nós confundimos habitualmente pensamentos e sentimentos. Por exemplo, você está caminhando numa rua e ouve pessoas conversando atrás de você. Você fica com ansiedade, experimenta medo, porque você pensa que essas pessoas podem te atacar, podem te abordar. O que é o sentimento aí? É essa ansiedade. E o que é o pensamento? É você perceber essas vozes, essas pessoas atrás de você e acreditar e interpretar de que forma? Serei atacado, serei abordado por essas pessoas. Qual é a importância disso? Em muitas dessas situações, quando eu consigo pensar diferente, eu posso sentir diferente. Se ao invés de pensar, se ao invés de interpretar, esses homens podem e vão me atacar, eu pensar, bom, são pessoas que estão andando na rua, tanto quanto eu. Se eu acreditar nisso, se eu fizer essa leitura do fato, muito provavelmente eu não vou experimentar ansiedade. É só um exemplo didático, amigo ouvinte. Mas como na experiência desse sofrimento, que nesse caso é a ansiedade, nós misturamos tudo,
aprender a fazer essa diferença. Pensar é uma coisa, sentir é outra. Ajuda muito. E vamos repetir a informação. Na base de um sentimento de ansiedade, é muito comum encontrarmos um pensamento de ansiedade. Então, se eu conseguir fazer uma interpretação, uma leitura diferente daquele fato, é bem provável que eu mude o sentimento de ansiedade. Então, observe no dia a dia quais são os gatilhos que disparam a sua resposta de preocupação e que gera ansiedade. Quais são os pensamentos que estão na base e que geraram, primeiro, uma intensa preocupação e, nessa sequência, o sofrimento, uma inquietação chamada ansiedade, que pode, em alguns casos, evoluir até para um estado de pânico ou algo análogo. Há um ponto importante que ele analisa aqui também, que é aprender a distinguir pensamentos de fatos. É diferente. Como nós permanecemos muito tempo num estado de fusão, ou em outras palavras, misturados com os nossos pensamentos, nós habitualmente acreditamos que um pensamento é um fato. Afinal de contas, se isso chegou à minha mente, então é um fato, é uma realidade. E mais ainda, eu estou prevendo que isso com certeza vai acontecer. Isso é realmente muito mais comum do que a gente pensa. E o mais problemático é quando a gente sequer questiona isso. Vai no embalo e acredita que se eu penso, então é um fato. Isso tem uma relação direta com uma condição que nós humanos enfrentamos, é compreensível. Nós ficamos muito mais tempo na mente do que na relação direta com o mundo, com as coisas. Há um autor importante na área que escreveu um livro que se chama Saia da Mente e Entre na Vida. Só esse título já diz tudo. Nós aprendemos isso. Isso não é bom nem ruim, é o que acontece. Isso pode ser bom por um lado e pode ser ruim por outro, depende do contexto. Mas nós frequentemente ficamos na mente, ruminando os pensamentos, criando os cenários, revendo todo o passado e nos julgando, nos comparando, criando os cenários futuros e trazendo para a realidade como se aquilo fosse uma certeza. É só uma questão de tempo, isso vai acontecer, eu tenho certeza. Ficamos tanto tempo na mente, enquanto que a vida segue o seu curso, independente de tudo isso. A vida é uma dinâmica que não depende da nossa mente. Será que foi isso que levou Fernando Pessoa, através do seu heterônimo Alberto Caeiro, no texto O Guardador de Rebanhos, a dizer que o mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos, prossegue o poeta. Se falo na natureza não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Eu creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. E assim por diante. Coisas de poeta, amigo ouvinte. E não podemos tomar aqui no sentido literal, mas como uma reflexão. Será que é sobre isso que ele está falando? Permanecemos na mente, presos aos pensamentos, e o mundo pulsando de vida diante dos nossos olhos, e a nossa mente criando
uma realidade que muitas vezes só existe no campo mental e não no campo das relações humanas concretas. Quando eu vejo o pôr do sol, quando eu abraço uma pessoa, quando eu sorrio para uma criança, quando eu recebo o sorriso de alguém, mas isso não é um defeito, isso é um aprendizado. Por isso podemos também aprender outras habilidades, como, por exemplo, lidar com os pensamentos de outra forma, sair um pouco dos pensamentos. É por isso que a meditação ajuda muito. Pensamentos não são fatos. Eu posso pensar que está chovendo e acreditar que está chovendo, mas eu posso ir à janela e dar uma olhada e ver o sol brilhando, imponente. Não está chovendo. Então, pensar não é necessariamente um fato. Eu posso olhar para o meu braço e dizer o tempo todo: eu não consigo levantar a minha mão, o meu braço, eu não consigo. E ao mesmo tempo erguer a minha mão, num ato de vontade. Num ato de vontade. Vontade não é um pensamento. Eu ergo a mão porque assim eu quero. E o pensamento está dizendo, a mente está dizendo: eu não posso levantar a mão, eu não posso levantar a mão, e os meus olhos estão vendo o meu braço levitando. Pensamentos não são fatos. Mas quando a minha mente transforma todo esse cenário mental numa realidade factual, verdadeira, concreta, isso vai gerar muita ansiedade, porque a ameaça que a minha mente construiu, e se, eu sei, vai acontecer, eu tenho certeza, eu já estou vendo, já estou pensando. Se a mente funciona assim, isso vai gerar muita ansiedade, porque essa ameaça construída na mente adquire força, vida e me domina. Isso é uma expressão de ansiedade. Então, um grande aprendizado, amigo ouvinte, é treinarmos essa capacidade de estabelecer uma diferença entre o pensamento e o fato. Nem tudo que eu penso é fato. Eu preciso ter provas, verificar, experimentar, saborear, aceitar os riscos, conferir, porque senão isso é ir para a vida, sair um pouco da mente, do campo dos pensamentos e abraçar a vida. Eu cito ainda o mesmo poeta no mesmo texto. Num dado momento ele diz assim: sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Isso é muito bonito. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Mas para isso, por isso ele escreveu o poema. Também por isso eu penso. Será preciso sair um pouco dos pensamentos e aceitar a vida, aceitar a realidade, conforme temos conversado. Aceitar é um ato ativo de abraçar a vida e modificar o que for possível e o que for necessário. Mas não é brigar com a vida. Portanto, fica aqui essa reflexão, querido amigo, e vamos encerrar. No outro programa vamos retomar o assunto, pelo menos uma vez mais, um programa ainda. Desejamos a você muita paz, muita serenidade e, como sempre fazemos, agradecemos sua presença aqui no programa, apoiando a Rádio Rio de Janeiro. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.